Eu vivi na pele o que é ser improdutivo. O que é ser uma pessoa diagnosticada com síndrome do pânico. O que é ser uma pessoa que estava perdendo o relacionamento e perdi. Né? Eu me separei de um relacionamento de 6 anos nessa época, em 2011. Eu estava na lista para ser mandado embora da empresa, porque eu não era produtivo lá. Eu tinha na minha mente que quanto mais horas eu trabalhasse, mais eu seria bem quisto dentro da empresa. Mas muito pelo contrário. Né? O próprio livro O Segredo da Mente Milionária, ele diz isso, né? Uma mente rica não conta horas, conta resultado. Mas eu, em 2011, tinha aquela mente pobre. Eu não tinha rotina, eu estava sempre atrasado, eu estava diagnosticado com excesso de ansiedade. Eu ganhei peso, eu engordei mais de 10 quilos em cerca de um mês e meio. É muito. Meu relacionamento de 6 anos acabou. E eu estava na lista para ser mandado embora da empresa, de uma multinacional alemã. E eu achava que estava tudo normal, até que um certo dia, uma pessoa muito importante na minha rotina, eu considero ela como um mentor, eu até chamo essa pessoa hoje em dia, né, até hoje eu tenho contato com ela, eu chamo ela de anjo, porque realmente foi um anjo que abriu os meus olhos para que eu pudesse reorganizar a minha vida. O que mais doía em mim, nessa época, era estar na lista para ser mandado embora da empresa. Eu não entendia isso. Eu era uma pessoa que estava estudando constantemente, fazendo vários cursos, mas uma área da minha vida que eu não olhava, que eu não enxergava, era o quê? Para mim. Eu não olhava para mim como a pessoa mais importante do mundo. Eu achava que fazer era ser produtivo. E não é. Então eu vou contar para você o que aconteceu nessa minha virada. Essa pessoa chegou e falou assim, Aníbal, você precisa cuidar de você. Eu falei assim, como assim cuidar de mim? Eu estou fazendo um mestrado, eu comecei no final do mestrado que eu parei, eu não concluí. Era um mestrado muito técnico, eu sou engenheiro mecatrônico de formação, de primeira formação. E eu estava fazendo um mestrado, parei, fiz uma pós em administração com foco em economia, no Instituto de Economia de uma universidade. Concluí, estava satisfeito, comecei a fazer uma pós em gerenciamento de projetos e achava que estava dominando tudo que eu fazia naquela minha função como engenheiro, mas não, estava na lista para ser mandado embora da empresa, não era produtivo. E essa pessoa me alertou, ele falou, Aníbal, você precisa começar a olhar para você e desenvolver as suas qualidades, identificar os seus defeitos. E uma pessoa que vive nesse ritmo, não sei se você vai se identificar com o que eu vou falar, mas uma pessoa que vive nesse ritmo, ela não tem a capacidade de identificar os pontos fracos. Para ela está tudo bem. Para ela é a correria do dia a dia, é a correria do mundo. Para ela o mundo é assim mesmo, para ela o trabalho gera isso. Para ela uma empresa que trabalha sob pressão, uma empresa que é líder do mercado, gera isso nas pessoas. E a pessoa fala que é normal, mas não é normal. Da mesma forma que eu me matava de carga de trabalho, de horário, não era produtivo, tinha pessoas que faziam muito mais com muito menos. Tinha pessoas que se destacavam lá. Esse meu mentor era um exemplo. Ele sempre saía no horário, ele fazia o que tinha que fazer no horário de trabalho, mas ele entregava resultado, ele já tinha um cargo alto na gestão, ele era um espelho para mim, mas eu não tinha capacidade de olhar para mim mesmo e falar, o que eu estou fazendo de errado? Essa é a palavra, foco. Eu sei que hoje no mundo, todo mundo, se você pedir um conselho dentro de uma empresa para qualquer pessoa, a pessoa vai falar assim, você tem que ter foco. Parece óbvio, né? Mas não é óbvio. O óbvio só é óbvio se você pratica. E eu não entendia o que era foco. Eu achava que eu tinha foco. O foco para mim naquela época era assim, onde eu quero chegar. Mas imagina, eu nem sabia onde eu queria chegar. Eu não tinha plano para daqui 1 ano, 3 anos, 5, 10 anos. Eu era muito assim, eu tenho essas tarefas, eu tenho que fazer e tenho que entregar. Uma hora eu vou ser reconhecido. Não. Eu acabava fazendo coisas, comecei um mestrado, não terminei, fiz uma pós que me ajuda, mas não é o que faz a diferença na minha vida hoje. Mas enfim, aprende, a gente sempre aprende com as coisas. Mas eu saía fazendo muitas coisas aleatórias, não tinha a clareza
para falar, Aníbal, você tem que ir nessa direção. Porque se você for nessa direção, você não vai encontrar aquilo que você quer. Mas essa direção que você sabe que lá na frente é aquela satisfação, é aquilo que você busca para a sua vida, eu não tinha essa clareza. Eu ia fazendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não era produtivo, não tinha foco, não tinha clareza, não tinha plano de carreira. Não sabia o que era importante para eu me desenvolver como pessoa. Eu só desenvolvi o meu intelecto. Meu intelecto, coisa técnica. Eu não estou falando para você que você não tem que estudar coisa técnica. Sim, você tem que estudar aquilo da sua área, você tem que ser melhor cada vez mais. Mas existe uma palavrinha composta que se chama autoconhecimento. Na época eu não fazia ideia do que era isso. Hoje, esse vídeo está sendo gravado em 2019 e você já deve ter ouvido, assim, no mínimo umas 100 pessoas ao seu redor falando de autoconhecimento. Mas aí que está a diferença. Uma coisa é você falar, ouvir, outra coisa é você praticar.